Laurentino, como é que era o Brasil em 1822? O Brasil, apesar das mudanças ocorridas no Rio de Janeiro, né, que foi por algum tempo a capital do Império Ultramarino português, em função da presença da corte, o restante do Brasil era um local muito ermo, muito isolado. Eu diria assim, até bárbaro e selvagem, né? Um lugar sem comunicações. A imensa maioria da população era analfabeta. O índice de analfabetismo era estimado em 99%, ou seja, de cada 100 brasileiros, só um saberia ler e escrever. Havia concentração de riquezas na forma do latifúndio. Isso vinha desde a época da distribuição das capitanias hereditárias, das sesmarias, ou seja, uma concentração da propriedade da terra. E o grande fenômeno, né, que marcava o Brasil era a escravidão. O Brasil foi o maior território escravista da América e, na época, a imensa maioria da população era negra, africana ou nascida no Brasil, descendente de africano, e escravizada. Os índios já tinham sido dizimados de um número calculado entre 3 e 4 milhões na época da chegada de Pedro Álvares Cabral. Os indígenas estavam reduzidos a cerca de 800 mil, e nem entravam nas estatísticas, mas era um lugar assim também que as pessoas ainda não se reconheciam como brasileiras, né? As pessoas se reconheciam como paulistas, pernambucanas, baianas, maranhenses. Ou seja, essa ideia de identidade nacional brasileira começa a ser construída de fato a partir da chegada da corte e da independência. Aí que se começa a ter uma noção desse país grande, integrado, de dimensões continentais que nós temos hoje. Agora, você descreve a população brasileira como uma população pobre, uma população faminta, uma população analfabeta. Você descreve também essa grande concentração de riqueza. Você está falando de 1822 ou você está falando de 2022, Laurentino? Como é que a gente relaciona esses dois momentos? Sim, olha, essa pergunta é boa, né? Porque a história, ela não é uma coisa isolada, congelada no passado. Ela foi lá que se plantaram as raízes do que nós somos hoje, né? Então, esse país, por exemplo, que na época tinha 99% de analfabetos, nunca investiu em educação como deveria. No final do século XIX, na proclamação da República, ainda era 90% de analfabetos. Quando eu nasci, em 1956, eu tenho 66 anos, eram 50% de analfabetos. Então, olha como é que você vai construir um Brasil com um altíssimo índice de analfabetismo, sem investir em educação. Essa população escravizada, que era a imensa maioria da população, ou escravizada ou forra, recém-libertada, ela foi abandonada à própria sorte depois da Lei Áurea de 1888. O Brasil nunca deu terra, moradia, educação, oportunidades para que essa população se realizasse. A concentração de propriedade, a rigor, ela continuou, né? O Brasil nunca teve coragem e possibilidade de fazer uma reforma agrária para distribuir o latifúndio improdutivo. E são coisas que foram acumulando passivos ao longo da nossa história, né? Quando nós falamos hoje de desigualdade social, um país que nunca ganhou um prêmio Nobel porque nunca investiu em educação, um país de pessoas assim que realmente o Brasil não construiu cidadania, porque nunca se preocupou realmente em promover a sua gente, né? São consequências de uma história que foi acumulando passivos, dívidas, e que nos atormentam hoje. Quando a gente fala em um Brasil que perde oportunidades e tem grande dificuldade em caminhar em direção ao futuro, né? Esse Brasil que não acontece, o Brasil que está longe de ser o que a gente gostaria que fosse, é resultado da nossa história, da jornada que nós percorremos até aqui. E, Laurentino, por que a gente... Quando você fala nessa jornada, o tempo todo você tem nos chamado a atenção da questão da escravidão, que é a sua última obra, a trilogia sobre a escravidão. A independência não traz o fim da escravidão. Por quê? Sim, é muito interessante isso, porque o Brasil, ele rompe os seus vínculos com Portugal em 1822, mas ele mantém inalterada a estrutura social vigente. Ele não investiu em educação, as pessoas continuaram analfabetas, não distribuiu a propriedade da terra,
não acabou com o tráfico negreiro, não acabou com a escravidão. Por quê? Porque o Brasil estava viciado em escravidão. Todas as nossas atividades econômicas mais importantes, todos os nossos ciclos econômicos foram construídos com mão de obra cativa. Desde a exploração do pau-brasil, depois da chegada dos portugueses à Bahia, e a escravidão foi primeiro indígena, depois ela foi negra e africana, aí passou pelo açúcar, pelo ouro, pelo diamante, o tabaco, o algodão, o café. Tudo foi construído por mão de obra cativa, gente escravizada. O Brasil dependia da escravidão em 1822. Então havia dois grandes medos no Brasil. Isso é uma tese do historiador Sérgio Buarque de Holanda, né? Que o medo funcionou como um amálgama do processo de independência. O primeiro medo é que o Brasil mergulhasse numa guerra civil republicana, como estava acontecendo com a América Espanhola. E nesse caso, os chefes políticos regionais entrariam em guerra entre si e o Brasil poderia se fragmentar em 3, 4 países independentes, exatamente como aconteceu com a América Espanhola. O segundo medo, que era maior que o primeiro, era de uma guerra étnica, de uma bomba social, que os escravos, mobilizados para uma eventual guerra civil republicana, pegariam em armas e poderiam trucidar os brancos. Aliás, foi isso que aconteceu no Haiti, em 1791 e 1792, no calor da Revolução Francesa. A divergência entre os colonos levou a uma guerra civil, os escravos foram mobilizados e trucidaram os brancos. Então a soma desses dois medos, de uma guerra civil republicana e de uma guerra étnica, fez com que a elite brasileira, que tinha muito a perder, optasse por uma solução conservadora. Manteve o herdeiro da coroa de Portugal no trono, manteve a monarquia por mais 67 anos e não mudou em nada. Nasce um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia rural escravista. Um apoia o outro e não mexe nos interesses do outro. E não é por acaso que quando esse pacto deixou de existir, com a Lei Áurea de 1888, o edifício desabou. No ano seguinte veio a República. Laurentino, você começou essa nossa conversa descrevendo um pouco do que aconteceu no 7 de setembro de 1822 e hoje a gente tem uma visão muito menos romantizada da nossa independência, né? A gente não vê mais a independência como aquele quadro do Pedro Américo, aquela coisa glamurosa de um príncipe montado num cavalo branco com a espada e um uniforme de gala, tudo isso. Pô, qual que é a importância da gente saber a nossa história do jeito como ela realmente aconteceu sem essa romantização? Isso é muito importante, Mauro, a gente ter uma noção, estudar a história para desconstruir, desmontar os mitos que foram feitos no passado, né? Porque nós não estudamos história apenas com um viés de curiosidade, né, em busca de personagens e acontecimentos pitorescos, engraçados do passado. Nós estudamos história para entender quem nós somos hoje, né? A história é uma ferramenta de construção de identidade. E às vezes essa identidade ela é imposta de cima para baixo, para justificar estruturas de exploração, de poder, de um grupo social sobre o outro. Então o que nós temos, por exemplo, no quadro do Pedro Américo? Um Brasil branco, europeu, masculino, imperial. A cena real é muito diferente. O Dom Pedro estava montado numa mula, num animal de carga, que era a forma correta de subir a Serra do Mar. Ele estava com dor de barriga, porque ele tinha comido alguma coisa estragada no dia anterior em Santos. A sua guarda de honra era composta por sertanejos do Vale do Paraíba, pessoas relativamente simples. Ou seja, essa é uma cena mais brasileira do que essa outra, que é uma alegoria, uma projeção. E quando a gente fica só no mito, nós acabamos construindo entrando num processo de auto-engano, de fingir que nós somos uma coisa, quando na verdade nós éramos outra. O Brasil imperial do século XIX, ele era uma miragem, era uma ilusão de ótica. Ele parecia ser europeu, parecia ser parlamentarista, monarquista, ilustrado, culto. Havia leis que funcionavam aparentemente bem, mas a realidade nas ruas era de pobreza, analfabetismo e escravidão. Esse era o Brasil real. Então o quadro da certidão de nascimento do Brasil, que é o quadro do Pedro Américo, que está lá no Museu Paulista do Ipiranga, ele mostra uma miragem. O Brasil que fingia ser uma coisa era outra. É bom que esses 200 anos da nossa independência podem servir como um redescobrimento do Brasil, né? Mais importante do que comemoração ufanista é um momento de reflexão, de estudo. Então, assim, é bem importante a gente olhar para trás, com o pé no chão,
sem ilusões, sem premissas falsas, sem auto-engano, porque isso vai nos fazer um país mais maduro, mais consciente do que de fato nós somos. Eu não estou dizendo assim que a história do Brasil é banal e que nós não deveríamos nos orgulhar dela. Claro que tem coisas importantes. O Brasil nunca mergulhou numa guerra civil como a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que 700 mil pessoas morreram para que a abolição acontecesse, o Brasil e o país continuasse unido. Existem coisas importantes, né, que o Brasil conquistou no passado, como, por exemplo, a unidade territorial, que eu acho que é um motivo de orgulho, sim, como não? Mas também não precisamos ficar nos enganando a respeito dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, o que nos trouxe até aqui, porque são desafios que continuam a se apresentar para nós no futuro. Quero agradecer muito, muito mesmo a participação do Laurentino Gomes, esse bate-papo, essa entrevista. O Laurentino, que é escritor, jornalista, pesquisador da nossa história, autor de diversos livros, entre eles 1822 e a trilogia sobre a escravidão. Laurentino, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa semana do 7 de setembro. Eu que agradeço, Mauro. Muito obrigado.